Olá, tudo bem? Eu sou o professor Chang, serei seu professor de História Geral 2. Eu vou trabalhar com vocês especificamente a parte de História Contemporânea. Nós dividimos dessa forma por quê? Vocês terão em História Geral 1, com o professor Dalton, vocês terão a parte de História Antiga, a parte de História Medieval e a História Moderna. E eu vou ficar especificamente com a parte de História Contemporânea. Fizemos dessa forma para que você pudesse ter um melhor aproveitamento em termos da gente conseguir, então, também dar conta, né, de todos os eventos e todos os acontecimentos, porque à medida que a história vai avançando e se aproximando dos dias atuais, ela vai aumentando de complexidade, vai aumentando de ritmo em que esses eventos eles vão acontecendo, tá? Então, dessa forma, a gente pode focar somente na parte da história contemporânea, onde eu vou pegar só do século XIX em diante. Para isso, para que a gente possa começar com tranquilidade o nosso conteúdo, eu vou dar uma voltinha antes, numa rápida introdução, para mostrar como é que nós chegamos nesse século XIX, como que nós chegamos nessa história contemporânea. Então a gente vai dar um rápido briefing, né, sobre o que aconteceu em momentos anteriores, no caso da história moderna. Vamos dar uma rápida passada na história moderna para ver os eventos, tá? Então nossa contextualização. A nossa idade contemporânea, que é o que nós vamos trabalhar nesse nosso conteúdo, né, esse nosso bloco de aulas, da História Geral 2, vai ser justamente para tentar entender como é que se forma essa sociedade que teve seu início com a Revolução Francesa. É uma sociedade que tem as suas características do quê? A característica de ser uma sociedade urbano-industrial, certo? Uma sociedade que tem o seu modo de vida nas grandes aglomerações populacionais, no consumo, na produção industrial em série, tá? Que é basicamente a sociedade que nós temos nos dias de hoje, ou seja, o século XIX. De uma certa forma, nós podemos entender que o século XIX é o que deu origem, né, seria o berço da nossa sociedade dos dias atuais, tá? Ok? Então é isso que nós queremos entender. E como nós chegamos até aqui? Vamos dar uma olhadinha na nossa linha do tempo da nossa história moderna. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu separei nessas etapas aqui, ó, em etapas genéricas, e eu vou pensar alguns eventos históricos importantes de cada período aqui, para que a gente possa ver o sequenciamento desses eventos e, sobretudo, entender qual é a lógica da decorrência desses eventos aqui, tá? Esticando a nossa linha do tempo, então, quando eu olho para o século XV e XVI, eu selecionei alguns eventos aqui, tá, que a gente pode observar e dar uma pensada a respeito. Lembrando que antes disso, nós tivemos aqui, ó, a crise do feudalismo no século XIV, foi o que basicamente encerrou o período que se conhece como Idade Média. Só antes uma nota de esclarecimento. Idade Média é o quê? A idade do meio, médio, mediano, aquilo que está no meio. No meio do quê? No meio do que tinha lá atrás, na história antiga, e depois o que virá na frente com a história moderna. Então a Idade Média é a idade que está no meio da história antiga e no meio da história moderna. E por que se seleciona dessa forma? Quais as características? Isso a gente vai ver agora, tá? Eu selecionei esses eventos aqui para você, ó. Primeiro, o nosso marco divisor de águas, a queda de Constantinopla. Isso aqui, na verdade, é uma data mais simbólica, tá? Os historiadores escolheram a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos e a queda da capital do Império Romano do Oriente, essa cidade aqui, como o marco que dividiu a Idade Média da Idade Moderna, tá? Mas isso aqui é mais, digamos, simbólico, é mais formal. Outros eventos aqui que é mais interessante que a gente pense, tá? Coloquei aqui para vocês, Colombo chegou à América. Significa que estamos falando de uma fase onde Cristóvão Colombo tenta dar, no caso aqui, dar a volta ao globo. O objetivo dele era chegar às Índias, né? Ou seja, ele já tinha uma concepção clara de que a Terra era redonda, uma concepção que algumas pessoas resolveram esquecer no século XXI, usando a internet, inclusive, né, com satélites que dão a volta ao globo, para eles propagarem a ideia de que a Terra é plana, né? Massa, né? O século XXI emblemático, o século XXI, que os historiadores vão ter problema para colocar nos futuros livros de história, né? Coitados, né? Tem até dó. Mas enfim, aqui o Colombo ele tenta então dar a volta ao globo para tentar chegar às Índias, só que ele acaba esbarrando no Novo Mundo, ele esbarra na América. E dessa forma atribui-se a Colombo a descoberta da América. Grandes navegações. Ele está empregando o quê? Ciência, né? Para poder construir as embarcações, usar as técnicas de orientação, de cartografia, tá? Por outro lado aqui, ó, ao mesmo tempo nós temos Michelangelo concluindo o teto da Capela Sistina, na chamada Alta Renascença.
E quais essas características dessa pintura? Ele dá uma característica humanizada para Deus e toda a interpretação da Bíblia que ele deu no teto da Capela Sistina, né? Certo? Então significa que nós estamos tendo uma interpretação humanizada, uma interpretação antropocêntrica. Continuando aqui, nós temos Martinho Lutero, que escreve as 95 teses e cria uma nova interpretação da religião cristã aqui no Ocidente. Certo? Nós temos o nascimento de uma nova igreja e pessoas estão se sentindo tanto no direito de filosofar a religião, quanto no direito de questionar a autoridade absoluta do Papa. Ou seja, novos tempos estão chegando, né? E para a gente finalizar, Francisco Pizarro conquistou o Império Inca, né, em 1533, simbolizando também, eu escolhi essa data para simbolizar a conquista europeia sobre as civilizações do Novo Mundo. Significa o quê? Do que nós estamos falando aqui? Ó? Esses eventos, você consegue encontrar isso genericamente nos seus livros de história, geralmente com os títulos Renascimento Cultural, Grandes Navegações, Reforma Protestante, mas o que isso significa para nós? Isso significa que estamos entrando numa nova era, onde as pessoas estão tentando buscar, através do seu pensamento filosófico, uma nova concepção de perfeição humana, com Michelangelo, por exemplo, pintando Deus em forma de homem, Deus em forma humana, né? Nós temos pessoas que estão se valendo das novas descobertas científicas, pessoas que estão voltando a investigar a ciência, produzindo teoremas matemáticos, Galileu, Kepler, essas pessoas estão tentando dominar as leis da natureza, né? E aqui, só por último, nós temos o rei Felipe II, que vai ser basicamente o rei da Espanha, que vai ser o rei, que vai ser o símbolo do mercantilismo, digamos assim, e da conquista do Novo Mundo pelas grandes navegações. O tráfico negreiro, o surgimento de uma economia internacional mercantilista, né, que usa mão de obra escrava, aqui a formação dos engenhos no Brasil para exportação de açúcar, e aqui Martinho Lutero, com as suas 95 teses, ele pregando as 95 teses na porta da sua paróquia. Estamos falando do quê? E eu volto naquele ponto que eu deixei pendente, que eu deixei em aberto para vocês. Por que se chamou a Idade Média, o período medieval, que é anterior a esse evento aqui, de Idade Média, a Idade do Meio? E por que se chamou esse tempo aqui de Idade Moderna? Tá? A Idade Média está no meio do quê? Está no meio da Idade Antiga e no meio da Idade Moderna. E o que a Idade Antiga tem, que é a mesma coisa que a Idade Moderna tem? O pensamento greco-romano, o pensamento filosófico, o pensamento racional, o antropocentrismo. Esse antropocentrismo ele entra em colapso na Idade Média com a invasão de Roma e a destruição de Roma pelas invasões bárbaras, e daí a Europa ocidental se mergulha num período rural, onde ela vai se organizar de uma forma ruralista, o feudalismo, né? Com grandes fazendas, os chamados feudos, controlado por cavaleiros guerreiros, certo? Onde eles vão entrar numa era de guerras e de agricultura, tá? E daí, de repente, aos pouquinhos, eles vão resgatando a cultura greco-romana, que é o que possibilita essa nova era, onde as pessoas com esses novos valores vão construir a partir de agora, né, com essas revoluções que você está vendo aqui, eles vão construir um novo mundo, e esse novo mundo foi chamado de Idade Moderna, tá? Por eles, a Idade Moderna. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa nossa Idade Moderna. O Renascimento Cultural trouxe, então, uma visão de um mundo humanista e científica. O sucesso das grandes navegações estabeleceu o mercantilismo, que foi o controle comercial sobre as colônias, basicamente, né? Fortaleceu e enriqueceu as monarquias europeias e levou nativos e africanos à escravização. O fortalecimento dos reis e da classe dos comerciantes enfraqueceu a base política da Igreja Católica, e a reforma protestante gerou novas igrejas cristãs pela Europa. É basicamente esse cenário que nós temos no século XV e XVI. Vamos dar o nosso próximo passo adiante. Volta lá, Cris, na nossa linha do tempo de novo. A linha do tempo agora, vamos recortar o século XVII. Aqui está no nosso século XVII o quê? Eu escolhi os eventos. A fundação das 13 colônias, com a criação da colônia da Virgínia, né? 1682, Luís XIV se muda para o Palácio de Versalhes. Luís XIV, o Estado sou eu, dizia o conhecido Rei Sol da França, né? As revoluções inglesas, aqui nós tivemos dois eventos, que foi a Revolução Puritana e a Gloriosa, que colocaram em xeque o poder do rei da Inglaterra. Carlos I acabou sendo decapitado aqui, né? E nós temos aqui, em 1693, a Era do Ouro brasileiro, o ciclo do ouro, né? Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, na época, a maior reserva de ouro do planeta, tá?
Hoje não tem mais nada, né? Enfim, os portugueses levaram tudo. Esses eventos aqui, genericamente, nós conhecemos nos livros de história como o evento do mercantilismo, o evento do absolutismo e o evento das revoluções inglesas que dão origem à monarquia constitucional inglesa, tá? Como é que nós podemos interpretar esses eventos? Olha aqui, ó. Isso aqui é ao fundo uma fotografia do Palácio de Versalhes, certo? Esse é o quilométrico, né? Tá borradinho, né? Isso é um charmezinho, né? Enfim, tá? Esse quilométrico e gigantesco Palácio de Versalhes, milhares de quartos, milhares de janelas, milhares de metros quadrados de jardim, com um labirinto, com trocentas fontes e outros palácios menores. Esse é o quilométrico Palácio de Versalhes, comandados por quem? Esse sujeito que está no Guinness Book como o rei mais longevo da história, Luís XIV, o Rei Sol, o símbolo do absolutismo, com a sua peruca maravilhosa, o seu salto invejável, né, o salto alto vermelho, a sua meia lycra coladinha. Esse cara é extraordinário, tá? Casaco de pele, joias para todo lado, banquetes, rituais, bailes, tá? Enfim, toda essa riqueza infinita de Luís XIV. A sua sala, símbolo, é isso aqui, a famosa Sala dos Espelhos, onde daqui, né, ele assinava seus decretos, fazia seus rituais, e a nobreza se empurrava para poder ver o poder divino de Luís XIV, tá? O que é isto? Isso aqui é um nobre. Mas quando eu falo nobre aqui, é diferente de eu falar nobre lá no século XIV. Nobre no século XVII é uma coisa, nobre no século XIV é outra. Um nobre no século XIV mora num castelo feudal de pedra, é um guerreiro, tá? E ele comanda uma fazenda com agricultores que são os servos. Quando nós estamos agora falando de um nobre, estamos falando de um rei absolutista que comanda um estado, ou seja, ele é um chefe de estado. O Estado sou eu, ou seja, logo abaixo dele nós temos uma burocracia política e o cara tem riquezas, muitas riquezas, muito ouro. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui simboliza basicamente uma nova fase dessa nova nobreza europeia, uma nova nobreza pós grandes navegações, uma nobreza que consegue agora extrair riquezas de todos os cantos do planeta para poder fortalecer os seus estados e fortalecer o seu poder político na Europa, tá? Então significa que toda aquela nossa idade moderna e aquelas descobertas científicas e o fortalecimento do comércio marítimo teve seu resultado aqui, tá? Na consolidação das monarquias absolutistas da Europa. Aqui desse lado eu botei para vocês aqui, ó. Esses aqui foram apelidados de pais peregrinos, tá? Os pais peregrinos que são os primeiros protestantes que fundaram as 13 colônias americanas que deu origem aos Estados Unidos. E nós temos aqui Oliver Cromwell, chefe do parlamento britânico, que derrubou o absolutismo de Carlos I. Tá? E depois dessa série de revoluções, nós teremos a formação da monarquia parlamentarista britânica, onde o rei se tornou apenas um símbolo nacional. Ou seja, nós temos a Inglaterra aqui que vai dar um passo adiante, e ela derrubou o absolutismo antes do que as outras potências europeias. Tá? O que nós temos aqui? Ó? O absolutismo se consolidou, concentrando, todos os poderes políticos no rei. O mercantilismo permitiu um enriquecimento extraordinário. Foi neste momento que eles empobreceram o resto do mundo, o mundo que eles colonizaram e descobriram, e fortaleceram a Europa, tá? Então, o colonialismo está mostrando, está aqui no seu auge, digamos assim, está no seu ápice, onde a Europa ela conseguiu, então, dominar vários territórios ao redor do mundo, tá? O que mais que a gente tem? Esse período foi marcado por violentos conflitos religiosos, consequência direta da reforma protestante. Tá? As regiões católicas e as regiões protestantes começaram a digladiar-se entre si. A Guerra dos 30 Anos opôs dinastias rivais, além de católicos e protestantes. Nós temos esses reis absolutistas agora que estão disputando a sua hegemonia na Europa, né? De um lado nós temos a família Bourbon, que está tentando estender os seus braços para várias nações na Europa. Do outro lado, a tradicional família Habsburgo, da Áustria, fazendo a mesma coisa, e isso vai levar a guerras, que envolve também a questão da religião, né? Católicos versus protestantes. E na Inglaterra, a instabilidade política impediu a consolidação de uma monarquia absoluta, o que permitiu, inclusive, que muitos protestantes, então, migrassem para as 13 colônias e que, posteriormente, continuando a frase, fizessem a independência dos Estados Unidos, né? Aproveitando esse momento de instabilidade inglesa, os colonos aproveitaram para sair fora, né? Tá? E aqui, lá na Inglaterra, nós temos o estabelecimento de uma monarquia constitucional. Tudo bem? Ok. Vamos lá, esse é o século XVIII.
o século, então, dos reis absolutos, o século do luxo, dos palácios, do glamour, e nós temos também quem que, ao mesmo tempo, está aos pouquinhos começando a mostrar os seus dedinhos, mostrar suas garrinhas e depois seus dentinhos. A classe de comerciantes, essa mesma classe de comerciantes que na Inglaterra já havia feito estrago, né? Certo? Já havia derrubado o absolutismo. Então, voltando para a nossa linha do tempo, o que eu posso perceber aqui? Com o advento das grandes navegações, com o sucesso das grandes navegações, que foi possibilitado pela chegada desse novo pensamento, o Renascimento, temos a consolidação, então, das grandes monarquias absolutistas aqui, baseadas no mercantilismo, só que nós temos também, junto com isso, paralelamente, qual outra classe que está ascendendo aqui? A classe burguesa. Essa classe burguesa, a classe de comerciantes, era a classe que trazia as riquezas de fora da Europa e que abastecia os impostos desses monarcas europeus. E essa classe burguesa está enriquecendo junto, está se fortalecendo junto. E o que é de se esperar agora no nosso século XVIII? Essa classe burguesa vai se rebelar. Tá? Então o século XVIII é o século da rebelião da burguesia. É o século quando a burguesia resolveu se voltar contra os reis absolutistas. Em 1762, nós temos Rousseau, o pensador iluminista, publicando o Contrato Social. Uma obra iluminista que dizia que os seres humanos, os homens, são todos iguais. Tá? E eles não podem sofrer nenhuma espécie de opressão. Eles devem ser livres. Nós temos, por outro lado, uma grande revolução tecnológica acontecendo. James Watt está criando a sua máquina a vapor, usando-se de princípios físicos, matemáticos. Para quê? Para aumentar a produção. Chamamos esse fenômeno de Revolução Industrial. Tá? Nós temos a Conferência de Filadélfia, a segunda Conferência de Filadélfia, para ser mais específico, onde pensadores e políticos norte-americanos declararam a independência de uma colônia. A primeira colônia que resolve se rebelar contra a metrópole, tá? E se separa, então, do domínio do absolutismo, né? E nós temos, por último, o mais emblemático de todos, o momento onde a população enfurecida invade a Bastilha, o prédio símbolo do poder real lá na França, e isso vai acabar decorrendo no quê? Alguns anos depois, na decapitação do rei. A esses eventos aqui, conhecemos isso nos livros de história, nos capítulos de Iluminismo, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, e tudo isso, na verdade, representa o colapso do absolutismo e a chegada dessa nova categoria que está disposta a tomar o poder, que é essa categoria que nós chamamos de burguesia, tá bom? A classe dos comerciantes. Quanta coisa acontecendo, não? Olha aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Século XVIII. E aqui no século XVIII temos o início do nosso período histórico, a idade contemporânea, os nossos tempos, e no nosso nascimento está ali, tá? Está ali o seu berço, né? A tomada da Bastilha ao fundo e a Revolução Francesa, que é o marco divisor de águas, o nascimento do nosso tempo contemporâneo, o surgimento da nossa civilização. O que nós temos aqui que marca o surgimento da nossa civilização? O iluminismo, o mundo da ilustração, da iluminação. Iluminismo vem da palavra luz, claridade, a luz das ideias, a luz da razão. Esse movimento filosófico defendeu a ideia de que nós temos que usar o pensamento filosófico e científico e se sobrepor ao pensamento tradicionalista dos reis, o pensamento tradicionalista da Igreja Católica, tá? Nós deveremos defender a razão filosófica para a explicação dos fenômenos da natureza e, através disso, exercer a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de entender como a natureza funciona e de usar a ciência e o pensamento filosófico para guiar os nossos passos. E, através disso, as pessoas fizeram, né, através desse pensamento, a Revolução Industrial, fizeram a independência dos Estados Unidos, fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, que acabou culminando, então, com a decapitação do rei Luís XVI, quando os homens, em busca da sua liberdade, em busca da sua luta contra a opressão, resolveram, então, degolar o rei, decapitar o rei, arrancar a cabeça dele fora, tá? Para mostrar simbolicamente que agora o homem é livre. Essa é a ideia, tá? Pelo menos na teoria é isso, né? Certo? Então, significa o quê? Esse iluminismo, na verdade, está encerrando a era do controle dos reis absolutistas, o controle que os reis tinham sobre o comércio marítimo, o pacto colonial, sobre as colônias, etc., a opressão que ele estabelecia sobre suas populações e os reinos, né? E também
a opressão que os impostos das classes aristocráticas representavam também, tudo isso será cortado fora, tá? A população vai se revoltar contra isso e vai começar a defender o discurso de que os homens são todos iguais, todos nascem iguais, todo homem nasce puro, se ele se corrompe é porque a sociedade o corrompeu, dizia o Rousseau, tá? E justamente a ideia de que a igualdade e a liberdade individual, ou seja, o individualismo, ele deve estar acima de tudo, tá? A liberdade individual e baseado tudo no uso da razão, do pensamento filosófico. Isso tudo na teoria, né? Obviamente que é o pensamento filosófico, mas a gente não pode jamais, e a nossa função enquanto ciência histórica, é observar para esse fenômeno inserido dentro do seu contexto, dentro do seu recorte histórico, quem são essas pessoas e por que elas estão fazendo isso. Isso é basicamente o que nós estamos vendo do que a gente pode classificar como um movimento burguês, ou seja, aquela mesma burguesia comerciante que estava, aliás, né, no processo das grandes navegações, enriquecendo e ascendendo logo atrás dos reis absolutistas, chegou no momento agora, no século XVIII, eles estão dando o seu basta, porque esses comerciantes agora já são ricos e poderosos o suficiente para não quererem mais aceitar a opressão do rei. Porque esses burgueses, eles têm o poder econômico, mas eles não têm o poder político. E é justamente isso que eles estão querendo conquistar agora. Tá? Todos esses eventos que nós estamos vendo aqui, tá? Esses eventos é o que nós classificamos como revoluções burguesas, que é onde a classe de comerciantes, especificamente a classe de comerciantes, está se usando do pensamento iluminista para conseguir se libertar da opressão dos reis. E é aqui que começa a nossa história contemporânea. Eles usaram o pensamento iluminista e derrotaram os reis, venceram a história e criaram o que nós chamamos hoje de civilização ocidental, a nossa civilização, ou o que a gente pode também chamar, a grosso modo, né, genericamente, de capitalismo. Tá? O capitalismo, ao contrário do que muitos, hoje isso está na moda, está tomando as redes sociais, o capitalismo, o sistema econômico que é melhor que sei lá o quê, e toda essa brigaiada polarizada que nós temos nas redes sociais hoje, tá? Mas que são, às vezes, infelizmente, muito simplificadoras e acabam criando muitas falsas concepções, mas o capitalismo não é simplesmente um sistema econômico, né? Onde as pessoas, eu sou capitalista, por isso eu gosto de dinheiro. Quem dera as coisas fossem tão simples assim, né? O capitalismo, ele é, sobretudo, uma civilização que foi construída com base nesses eventos históricos. Ou seja, nós temos a fundação da civilização capitalista, onde nós moramos hoje, que é o mundo que foi construído pelos iluministas, é o mundo que foi construído pelas revoluções burguesas. O iluminismo foi a base filosófica do pensamento burguês, ou seja, mais do que um pensamento defensor da filosofia e do uso das ciências, é um pensamento, ele é um manifesto burguês contra a opressão dos reis absolutistas. Estabeleceu o indivíduo livre e racional como base da sociedade e as ideias iluministas foram colocadas em prática nas revoluções do século XVIII. A americana, com a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Elas contribuíram para o fim do absolutismo monárquico e dessa forma, então, nós temos a construção do século XIX. Ou seja, de certa forma, eu posso entender que o século XIX, com seu industrialismo, urbanismo, consumismo, inovações tecnológicas, crescimento econômico, imperialismo, o surgimento dos Estados-nação, de uma certa forma, tudo isso que está aparecendo no século XIX foi a consolidação dos ideais burgueses criados no século XVIII, quando eles chegam no seu ápice, quando nós temos uma chuva de invenções tecnológicas, como, por exemplo, a própria câmera fotográfica, ou o cinema, o carro, a indústria alimentícia, a indústria de cosméticos, tá? Certo? A consolidação da segunda Revolução Industrial. Tudo isso é um resultado da aplicação e do ápice da consolidação do pensamento do século XVIII. E nós temos, então, o surgimento das grandes cidades, o surgimento das grandes aglomerações, o modo de vida urbano, o nosso modo de vida. Tinha, né? Grandes aglomerações, agora não tem mais, mas vai voltar a ter, esperamos, né? Enfim, assim que inventarem a vacina para nós. Mas enfim, tá? Tudo isso aqui, tá? É como um resultado direto, tá? Da nossa, digamos assim, da nossa revolução industrial e desse nosso novo modo de vida urbano, o novo pensamento. Ok? Fechou? Então é isso, tá?
Isso irá produzir uma nova era de otimismo na sociedade europeia. Esse otimismo trazido pela essa visão de que as coisas evoluem, essa visão de que as coisas vão em direção ao positivo, o positivismo, vocês terão isso na aula de sociologia, tá? Tudo avança em direção ao positivo, diz Augusto Conte, as coisas se melhoram. E um dia nós chegaremos num mundo perfeito, o mundo da tecnologia, o mundo da ciência, onde não haverá doença, não haverá tristeza e todos nós viveremos uma vida próspera graças à tecnologia e à evolução. Só que esse otimismo todo, né, ele vai sofrer um grande colapso, uma grande interrupção no século XX com as grandes guerras mundiais, como a gente vai ver, né? Certo? Isso a gente vai estudar adiante, tá? Então aqui está a nossa rápida introdução. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham conseguido ter um bom parâmetro de como as coisas funcionam. Eu gostaria de dar só uma última dica para vocês. O estudante de vestibular do século XXI, você que assistiu essa aula, entendeu qual é a forma, qual é o método que nós vamos empregar aqui, certo? O estudante de vestibular do século XXI, ele procura os sentidos, os motivos, e não mais uma decoreba vazia de datas e nomes, tá? Porque isso era o que se fazia no vestibular antigo, vestibular lá atrás. Mas você não pode querer enfrentar um vestibular nos tempos contemporâneos de hoje em dia, né? Tá? Com a postura de um estudante de 1970, tá certo? Hoje em dia nós já temos muita clareza de para que serve a ciência histórica. A ciência histórica, assim como qualquer outra ciência, nós estamos em busca do quê? Em busca do funcionamento dos fenômenos da natureza, e o nosso objeto de estudo é o ser humano. Nós queremos saber de por que os seres humanos fazem as escolhas que eles fazem, tá? O que eles pensaram, como que eles agiram, que levou à construção de coisas reais, levou à materialização do mundo que nós temos, tá? Isso é fazer história. E não ficar decorando o nomezinho de presidente, decorando datas, isso não funciona mais. Isso talvez tenha funcionado na década de 70 e 80, mas se você se preparar desse jeito no século XXI, com todo mundo já com Google, por que a universidade iria querer um grande decorador de dados vazios, tá? Isso não serve mais para nós, tá? Então procure sempre o sentido, e é dessa forma que nós trabalhamos com análise histórica. Se eu preciso saber o nome de um presidente, ou de um rei, ou de uma data, é porque eu preciso entender o sentido daquilo ali, como aquilo ali me ajuda a compreender como que o mundo foi construído, tá? Então, leve essa dica que vai ser muito importante para nós, e eu vejo você na nossa próxima aula, sem falta, hein? Aguardo você. Tchauzinho, muito obrigado, tá?